Aos 18 anos, eles a jogaram para fora. Sem alcateia, sem proteção, sem nome que ainda valesse alguma coisa. Só duas coisas na mão, um medalhão enferrujado e uma herança que parecia piada. Uma caverna, o tipo de lugar que todo mundo evita até de olhar. Porque ali, diziam, a terra era amaldiçoada. E maldição, naquele mundo, não era história para assustar criança. Era fome, era frio, era sumiço. Disseram que ela não passaria do primeiro inverno. Disseram que a caverna não tinha nada além de pedra, mofo e silêncio. Mas na primeira noite, quando ela encostou o medalhão na rocha, o silêncio respondeu. Não com voz, com presença. Como se aquele lugar estivesse esperando por ela. E aí vem a parte que muda tudo. Dias depois, pegadas apareceram na neve do lado de fora. Pegadas grandes demais para serem de um lobo comum. E quando ela espiou pela fresta da entrada, viu uma coisa impossível. O rei Alfa, o mais poderoso de todos os territórios. Parado ali. O tipo de homem que não passa por acaso em lugar nenhum. Muito menos numa caverna que o mundo inteiro teme. Ele não entrou. Primeiro, ele ficou imóvel, olhando como se reconhecesse algo. E ela sentiu o instinto gritar uma única frase por dentro. Não deixa ele te ver. Porque se ele enxergasse o que existe aqui, ela não perderia só o abrigo, ela perderia o segredo. E alguns segredos não foram feitos para sobreviver ao olhar de um rei. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua. A lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da Alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. E fica comigo até o final, porque o que acontece depois desse dia muda tudo. O vento que varria o pátio central de Ironmere naquela noite tinha o cheiro de julgamento. A Eva Ashvale conhecia esse cheiro. Era o mesmo de toda a cerimônia de maturidade que ela havia testemunhado nos últimos 5 anos, de pé nas margens, invisível entre os membros da Alcateia. O suor misturado à adrenalina, a antecipação coletiva que precedia a transformação. Aquele momento em que um jovem de 18 anos dobrava os joelhos sobre a pedra cerimonial e seu lobo finalmente rompia a superfície, afirmando ao mundo que ele existia, que pertencia, que era real. Ela havia contado os dias até o seu próprio momento com uma precisão que beirava a obsessão. Agora era sua vez. E o pátio estava em silêncio. Não o silêncio de reverência. O silêncio de quem espera uma falha. A Eva ajoelhou-se sobre a pedra cerimonial. Uma laje de basalto polida por gerações de transformações anteriores, marcada com as runas da Alcateia de Ironmere. O frio da pedra atravessou a fina camada do vestido branco que ela usava por tradição. Mas ela não tremeu. Havia aprendido nos 12 anos desde a morte do pai que tremer era um luxo proibido naquela casa. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Chamou. Nada respondeu. O murmúrio começou na fileira de trás. Ela o sentiu antes de ouvi-lo. Uma vibração coletiva de desconforto que percorreu a Alcateia como uma corrente. Abriu os olhos. À sua frente, no trono de Alfa de Ironmere, Draven Ashvale observava com uma expressão que ela só conseguia descrever como satisfação cuidadosamente disfarçada de decepção. Seu tio. O homem que havia sentado naquele trono desde que ela tinha 6 anos. O homem cujo rosto era a primeira coisa que ela via toda manhã e a última coisa que ela queria ver antes de dormir. Mais uma vez, ele disse, a voz carregada o suficiente para que todos ouvissem. Tente mais uma vez, sobrinha. Era uma crueldade calculada. Ele sabia que não havia mais uma vez. A transformação vinha ou não vinha. Pedir que ela tentasse novamente era o equivalente a pedir que ela sangrasse por vontade própria. Mas a Eva fechou os olhos outra vez. Chamou com tudo o que havia dentro de si. Não com desespero, mas com uma espécie de determinação feroz que ninguém ali teria chamado de elegante. Ela escavou fundo, além do medo, além da humilhação pública, além da memória de Draven dizendo:
Você é um peso pela primeira vez quando ela tinha 8 anos. Ela chamou com a parte de si que ainda guardava a voz da mãe. Aquela voz que dizia coisas que ela só recentemente havia começado a entender. Quando vier o silêncio, não confunda com a ausência. Às vezes o poder fica quieto porque está crescendo. Nada. O silêncio do pátio desta vez não foi de espera. Foi de veredicto. Draven se levantou do trono devagar, com a deliberação de alguém que havia ensaiado esse momento. Desceu os 3 degraus da plataforma e caminhou até ela, os passos ecoando no basalto. Ela não se levantou da pedra cerimonial. Não lhe deram essa instrução, e ela não ia dar a ele a satisfação de vê-la se apressar. Ele parou à sua frente. Olhou para ela de cima. A Eva olhou de volta. A Eva Ashvail, ele disse. E agora a voz era formal, revestida da cadência ritual que tornava as palavras irreversíveis. Filha de sangue desta alcateia, ao completar 18 anos sem manifestação de lobo, é declarada incompleta pelo rito da maturidade, incapaz de cumprir os deveres de membro de Ironmere. A palavra incompleta caiu no pátio como uma pedra em água parada. Ela sentiu as ondas se espalhando. Os rostos que se fechavam, os olhos que desviavam, as crianças que eram puxadas para perto dos pais, como se a condição dela fosse contagiosa. Por lei da alcateia, continuou ele, e como alfa regente desta casa, declaro o vínculo dissolvido. Você não pertence mais a Ironmere. Ela esperava essas palavras. Havia passado semanas as ensaiando na cabeça, tentando descobrir o que sentiria quando elas finalmente chegassem. Raiva, talvez. Ou a velha dor familiar que morava no externo desde os 6 anos. O que sentiu foi diferente. Sentiu a terra sob seus joelhos. Sentiu o frio da pedra cerimonial contra a palma da mão. Sentiu o vento carregar o cheiro de pinheiro da floresta ao norte. Uma floresta que nunca havia pertencido a Draven, que pertencia ao território muito antes de qualquer alcateia plantar sua bandeira nele. Ela sentiu, com uma clareza surpreendente, que aquele pátio nunca havia sido seu lar de verdade. Suas posses foram colocadas na entrada, disse Draven, já virando as costas. Você tem até o amanhecer para deixar o território de Ironmere. Aiva se levantou da pedra cerimonial sem pressa. Não olhou para os rostos da alcateia. Não procurou aliados ou compaixão, onde sabia que não existiam. Caminhou até a entrada principal e encontrou o que esperava. Um saco de couro velho com 2 mudas de roupa, um cantil de metal amassado e um pequeno embrulho de pano que ela reconheceu imediatamente. Abriu o embrulho com mãos que ela não permitiu que tremessem. Dentro, preso a uma corrente de prata enegrecida, estava o medalhão da mãe. Uma peça oval de metal escuro, sem ornamentos aparentes, com uma superfície que parecia absorver a luz, em vez de refleti-la. Draven havia confiscado o medalhão logo após a morte da mãe, dizendo que era propriedade da família Ashvail e não de uma criança. O fato de ele estar devolvendo agora dizia tudo. Ele não queria a peça. Nunca havia querido. Estava devolvendo porque o medalhão, para ele, não tinha valor algum. Ótimo, pensou a Eva, passando a corrente pelo pescoço. Então ele não vai sentir falta. Ela pegou o saco, colocou nas costas e saiu pelo portão de Ironmere, sem olhar uma única vez para trás. Os primeiros 2 dias, ela caminhou seguindo o rio ao norte. Havia feito um mapa mental nos últimos meses, não por planejamento deliberado, mas porque era o tipo de pessoa que observava rotas de fuga em qualquer ambiente. Era um instinto que Draven havia, inadvertidamente, desenvolvido nela ao longo de anos de humilhação cuidadosa. Ela sabia que o território de Ironmere se estendia até a crista de basalto, a formação rochosa que marcava a fronteira norte. Além dela, o território era considerado livre, mas também considerado inóspito o suficiente para que nenhuma alcateia o reivindicasse. Nenhuma alcateia queria a terra além da crista de basalto. Nenhuma alcateia. Descobriu ela no 5º mês após a morte da mãe, quando havia encontrado um registro antigo na biblioteca da sede de Ironmere, que Draven claramente havia esquecido de trancar. Nenhuma alcateia queria a terra além da crista,
porque havia uma formação lá, uma caverna dentro do núcleo da montanha, chamada nos registros antigos de Shadowmere. E em torno dela havia crescido, ao longo de séculos, uma reputação de maldição. O que o registro dizia, especificamente, era que nenhum lobo que entrasse em Shadowmere voltava com o mesmo lobo que havia entrado. Draven havia interpretado isso como ameaça. A Iva havia relido 3 vezes, passado a noite acordada pensando, e chegado a uma conclusão diferente. E se isso não for uma maldição? E se for uma descrição? Nenhum lobo sai igual, porque Shadowmere faz algo com os lobos. Ela não sabia o quê. Mas havia passado os últimos meses alimentando essa pergunta em silêncio, sem fazer perguntas a ninguém, sem revelar o que havia lido. E agora, com o medalhão no pescoço, e o saco nas costas, e 18 anos de paciência acumulada dentro do peito, ela estava indo descobrir. O 3º dia de caminhada trouxe chuva. Não uma garoa. Uma chuva de verdade, densa e fria, que transformou o chão em lama e o vento em lâmina. A Eva caminhou. Seus sapatos, inadequados para aquele terreno, porque Draven havia devolvido os sapatos de uso interno e não as botas de trabalho, começaram a ceder na 2ª hora, a costura do lado esquerdo, abrindo devagar como uma boca cansada. Ela rasgou uma tira do 2º vestido, envolveu o sapato como curativo provisório e continuou. A crista de basalto apareceu ao entardecer do 3º dia como uma promessa escura no horizonte. Uma linha irregular de rocha negra que cortava o céu cor de chumbo. Além dela, a paisagem mudava de forma perceptível. A vegetação rareava, a terra ficava mais pedregosa, e o ar tinha uma qualidade diferente, mais denso de alguma forma, como se carregasse pressão sem ter fonte visível. Ela cruzou a crista quando o sol havia desaparecido completamente. E então parou. O medalhão havia esquentado. Não de forma dramática. Não era calor de fogo. Era calor de presença, como a palma de uma mão pousada sobre a sua. Ela levou os dedos até a peça, sentiu o metal morno contra a pele do pescoço e ficou completamente imóvel no meio do território vazio e escuro. A voz da mãe chegou como sempre chegava ultimamente. Não como som, mas como certeza plantada no centro do pensamento. Quando tudo for tirado, encontre a pedra que sangra a luz da lua. A Eva olhou para a montanha à frente. Na face norte do pico, quase invisível contra a rocha negra, havia uma abertura. Ela caminhou até lá. A entrada de Shadowmere era menor do que ela havia imaginado. Uma fenda na pedra larga o suficiente para 2 pessoas passarem lado a lado, sem ornamento, sem aviso, sem nenhuma das marcas rituais que alcateias normalmente colocavam em entradas territoriais. O ar que saía de dentro era diferente do ar da chuva lá fora, mais quieto, mais fundo, como o ar dentro de uma catedral vazia. Ela entrou. O túnel de entrada durou menos de 20 passos antes de abrir numa câmara central de teto alto, onde a chuva lá de fora já não existia. O chão era rocha lisa e seca. As paredes, ao toque, estavam levemente mornas, uma memória térmica guardada na pedra como um segredo. E então, a Eva olhou para cima. No teto da câmara, havia uma fratura estreita que percorria a pedra de uma extremidade à outra. Uma fenda natural que deveria, durante o dia, deixar entrar uma faixa de luz. Agora, com o céu coberto e a noite fechada, estava escura. Mas ela não precisava de luz para sentir o que a câmara continha. Água. O som antes de encontrá-la. Um drip lento, rítmico, quase musical, vindo de algum lugar ao fundo. Ela seguiu o som no escuro, com uma mão na parede, até encontrar a fissura na rocha de onde emergia uma única gota de cada vez, caindo num pequeno reservatório natural no chão. Uma bacia de pedra pouco mais larga que suas 2 mãos juntas, cheia de água clara. A Eva se ajoelhou. Mergulhou os dedos. Provou. Limpa. Fria. Sem gosto mineral excessivo. Melhor água do que a do poço de Ironmere. E nesse momento,
ajoelhada no escuro de uma caverna que o mundo havia descartado como maldição, com os sapatos destruídos e a roupa encharcada e exatamente 0 planos concretos para o dia seguinte. A Eva Asheville sentiu pela primeira vez em memória recente algo que levou um instante para identificar. Possibilidade, não esperança. Esperança era frágil, dependia do futuro. Isso era diferente. Era a sensação sólida e imediata de que o chão sob seus joelhos era dela, que a água fria nos seus dedos era dela, que o silêncio profundo da câmara era um silêncio que não a julgava nem a expulsava. Ela ficou ajoelhada um longo momento. Depois se levantou, voltou à entrada, trouxe seu saco para dentro e começou a examinar sistematicamente cada centímetro da câmara no escuro. Com as mãos, com os pés, com a atenção metódica de alguém que havia aprendido que sobreviver não era uma questão de sorte. Era uma questão de entender o terreno melhor do que qualquer pessoa que havia desistido dele. Shadowmere não era uma maldição. Era um começo. A primeira semana em Shadowmere foi uma negociação brutal entre o corpo e a realidade. A Eva acordou no segundo dia com as costas rígidas. Havia dormido sobre rocha com apenas um vestido dobrado como travesseiro. E ficou deitada por exatos 30 segundos catalogando cada dor antes de se levantar. Era um hábito antigo. Draven havia criado um ambiente onde demonstrar fraqueza tinha consequências. Então, ela havia aprendido cedo a processar o desconforto internamente, transformá-lo em informação e seguir em frente. A câmara central precisava ser avaliada com luz do dia. Ela voltou à entrada e esperou o amanhecer. Quando a claridade chegou, entrou pela fissura do teto em uma faixa diagonal que cruzava a câmara de noroeste a sudeste. Estreita, mas suficiente para revelar a escala do espaço. A câmara era maior do que ela havia calculado no escuro. Aproximadamente 12 metros de comprimento, 8 de largura, o teto variando entre 3 e 5 metros de altura dependendo do ponto. As paredes de basalto eram lisas na maior parte, resultado de séculos de água que havia passado por ali antes de encontrar outros caminhos. O reservatório natural ficava no fundo, encostado à parede leste. Ao lado dele, ela notou agora o que havia perdido no escuro da noite anterior. Runas. Não as runas modernas da alcateia de Ironmere, gravadas em pedra com ferramentas de metal. Eram runas mais antigas, traçadas diretamente na parede, com algo que havia escurecido a pedra em lugar de arranhá-la. Um processo que ela não conhecia, mas cujo resultado era diferente de tudo que havia visto. Os símbolos pareciam absorver a faixa de luz matinal e devolvê-la levemente alterada, como se a pedra estivesse filtrando a claridade. A Eva passou os dedos sobre os traçados. O medalhão no seu pescoço aqueceu. Ela recuou instintivamente. Depois, devagar, voltou a tocar a runa. O calor se intensificou, e então a câmara desapareceu. Não era um sonho. Era densa demais para sonho. Cada detalhe tinha textura, cheiro, peso. Ela estava na mesma câmara, mas a câmara estava viva. Tochas nas paredes. O reservatório transbordava levemente, a água escorrendo por um canal esculpido no chão. No centro do espaço havia um altar de pedra baixo. Uma laje plana que a Eva não havia notado antes porque estava coberta de pedras e detritos. E sobre o altar, uma mulher de joelhos. A Eva reconheceu os ombros antes de ver o rosto. A curva específica da coluna quando alguém está carregando um peso que ainda não aceitou completamente. Era a mãe. Mais jovem. Talvez 20 e poucos anos, cabelo solto escorrendo sobre as costas, usando uma veste simples que a Eva não havia visto antes. Suas mãos estavam espalmadas sobre o altar, e entre as palmas e a pedra havia uma luz pulsante, branca e fria como o luar fora de estação. Uma segunda mulher estava de pé ao lado do altar, mais velha, cabelos completamente brancos, com uma autoridade no porte que dispensava qualquer ornamento. "Você entende o que está selando?" disse a mulher mais velha. A mãe de Eva não ergueu os olhos do altar. "Entendo. Se o poder despertar nela antes do tempo, vai consumir o corpo de uma criança. Precisa ficar selado até ela ter força suficiente para contê-lo."
E o laço de mate? O laço também ficará bloqueado. A voz da mãe era firme, mas carregava uma fratura pequena que só a Eva saberia identificar. Ela não vai sentir a ligação antes do despertar. É um preço que aceito. Não é você que vai pagar. A mulher mais velha olhou diretamente para a Eva. O que era impossível, porque a Eva não estava lá, aquilo era memória. E disse: ela vai pagar. A mãe finalmente ergueu os olhos. Havia lágrimas, não de medo, mas do tipo que vem quando uma decisão está sendo tomada de forma irrevogável, e a pessoa que decide sabe exatamente o que está custando. Eu sei, disse ela. Por isso vou deixar os fragmentos, para que ela entenda, quando chegar a hora. A câmara voltou. A Eva estava de pé, a palma da mão ainda sobre a runa, o medalhão frio de novo contra o externo. Ela ficou imóvel por um longo momento. Depois se sentou no chão, porque as pernas pediram, e ficou sentada olhando para a fissura de luz no teto até que sua respiração voltasse ao ritmo normal. Selado. O lobo havia sido selado. Não estava ausente. Nunca havia estado ausente. Havia sido deliberadamente contido, por amor e por necessidade, por mãos que conheciam o custo de cada escolha que faziam. Ela deveria sentir raiva. Procurou a raiva com cuidado, sondou o espaço interno onde normalmente a mantinha guardada, e não encontrou. Ou não encontrou raiva direcionada à mãe. O que encontrou foi algo mais parecido com compreensão, e debaixo dela, uma camada de algo que ainda não tinha nome, quente e antigo e muito maior do que ela. Poder, disse uma parte dela que raramente falava em palavras. Ela ficou sentada um pouco mais. Depois se levantou e foi buscar lenha. A Eva era metódica da mesma forma que alguns são metódicos por treinamento e outros por temperamento. No caso dela, era temperamento confirmado pelo treinamento. 12 anos dentro de Ironmere haviam transformado um instinto natural em disciplina precisa. Ela dividiu os primeiros 7 dias em 3 prioridades: água, abrigo, comida. A água estava resolvida. O reservatório natural enchia devagar, mas de forma constante, e ela verificou a qualidade diariamente por precaução. Para o abrigo, o trabalho maior foi a entrada da caverna. A fenda natural era suficientemente estreita para ser bloqueada com uma construção simples. Ela passou 2 dias inteiros carregando pedras planas da encosta, empilhando-as em fiadas alternadas, usando a argila úmida do fundo do ravina como argamassa improvisada. Não era uma porta, era um muro com uma abertura no centro controlada por uma pedra removível. Bruto, funcional, invisível a qualquer observador à distância, porque o próprio entorno rochoso o camuflava. A comida era o problema mais complexo. Ela havia saído de Ironmere com o que Draven havia colocado no saco. Nada comestível. Tinha o cantil, as roupas, o medalhão. Passou o primeiro dia com fome e usou esse estado para fazer um inventário honesto do território próximo antes de entrar em desespero. O ravina ao sul da caverna tinha água corrente, menos limpa que o reservatório interno, mas potável com fervura. As margens do ravina tinham vegetação mais densa. Ela encontrou raízes que reconhecia da infância. Sua mãe havia sido rigorosa em ensiná-la o que se comia e o que se deixava. E uma colônia de fungos de cor alaranjada crescendo na base de um carvalho caído que ela identificou como comestíveis. Não era uma refeição. Era sobrevivência por margem mínima. Na terceira noite, ela fez uma armadilha com gravetos e uma tira de couro retirada do saco velho. Na manhã seguinte havia um coelho. Ela preparou sem cerimônia e comeu com atenção total, sem desperdiçar nada. A vida dentro de Shadowmere começou a ganhar ritmo. Acordar com a faixa de luz no teto. Verificar o reservatório. Comer. Trabalhar. Dormir quando o corpo exigisse, não quando o céu mandasse. O isolamento que deveria ser punição foi revelando sua outra face. Silêncio. Não o silêncio opressivo de um quarto onde você está sendo ignorado, mas o silêncio de um espaço que não quer nada de você, que existe independente da sua presença, que você pode habitar
sem ter que se justificar. Ela não havia percebido o quanto havia gastado nos últimos 12 anos justificando a própria existência. As memórias chegavam sempre que ela tocava as runas, nem sempre com a clareza da primeira. Às vezes eram fragmentos, imagens sem narração, pedaços de cenas sem começo nem fim. Mas iam formando um mosaico. Ela viu a mãe jovem sendo recebida em Shadowmere pela primeira vez pela mulher dos cabelos brancos. Viu rituais cujo significado ela não entendia completamente, mas cujo peso emocional era palpável mesmo em forma de memória. Viu documentos, rolos de couro com uma linguagem mais antiga do que qualquer dialeto que ela conhecia, e em seguida viu a mãe traduzindo em voz alta para a mulher mais velha trechos que continham palavras que a Eva reconhecia: Luna, primordial, linhagem, laço. Na 7ª noite, recebeu o fragmento mais longo até então. A câmara era a mesma. A mãe estava sentada no altar baixo, o medalhão nas mãos, aberto. Ela nunca havia visto o medalhão aberto. Por fora, era um oval liso e escuro sem emenda visível. Mas na memória, a mãe o segurava em 2 partes, como um livro fino, e entre as metades havia uma luz que pulsava ao ritmo de uma respiração. A primeira luna não é um título, disse a mãe, e agora ela falava para o espaço vazio à frente, como se soubesse que haveria alguém ouvindo algum dia. Não é honra, não é cargo, não é o tipo de poder que se usa para governar sobre outros. É o poder que existia antes dos primeiros alfas, antes das alcateias, antes da lei territorial. É o poder de onde todos os outros vieram. Uma pausa. A luz no medalhão pulsou mais forte. Quem carrega essa linhagem não domina os lobos. Os lobos a reconhecem, não por escolha, por natureza, da mesma forma que água reconhece declive. É uma lei mais antiga que qualquer palavra que os alfas escreveram em pedra ou couro. A mãe fechou o medalhão devagar. Você vai precisar de tempo. Vai precisar de silêncio. E vai precisar de um lugar onde possa crescer sem que ninguém tente te aparar antes de florescer. Ela ergueu os olhos e olhou diretamente para a Eva uma vez mais. E desta vez, a Eva teve certeza de que era intencional. De que esses fragmentos não eram apenas memórias passivas. Eram mensagens compostas com cuidado. Shadowmere vai guardar você. Confie na caverna antes de confiar em qualquer pessoa que aparecer à sua porta. Na 4ª semana, a Eva percebeu que algo estava mudando no seu corpo. Era sutil no início, um aumento de força que ela atribuiu à adaptação física, ao trabalho constante, ao fato de estar usando músculos que anos de vida sedentária dentro de Ironmere haviam subutilizado. Mas havia outras coisas que força física não explicava. Ela estava enxergando melhor no escuro. Não de forma dramática. Não era a visão noturna de um lobo que ela havia visto descrita em livros. Era uma expansão gradual da percepção, como se seus olhos estivessem aprendendo a usar luz que antes ignoravam. Dentro de Shadowmere, com a única iluminação sendo a faixa diurna e as brasas da fogueira pequena que ela mantinha à noite, ela havia esperado viver em penumbra constante. Em vez disso, a câmara foi se tornando mais legível, os detalhes das runas mais nítidos, as texturas da rocha mais definidas. E à noite, sob a lua cheia que entrava pela fissura do teto em uma faixa vertical de luz fria, ela sentia algo que não conseguia nomear. Uma pressão interna, quente e urgente, que crescia e depois recuava, como uma maré que ainda não havia decidido chegar de vez. Crescendo, ela pensou. Como a mãe havia dito. Não com medo. Com a mesma atenção metódica que havia aplicado a tudo desde que havia cruzado o portão de Ironmere. Catalogando, observando, esperando entender o terreno antes de agir. Na 6ª semana, chegou o rumor. Ela o ouviu da única fonte disponível. Um caçador solitário que havia se aproximado demais da crista de basalto, e cujas palavras carregadas pelo vento ela captou com uma acuidade que há 6 semanas não teria sido possível. O homem falava com alguém mais adiante no trilho, descendo em direção ao sul. Disseram que a caça do rei vai passar pelo norte antes do inverno.
Warren em pessoa aparece. No território livre? Para quê? Para verificar as fronteiras, segundo o mensageiro. Mas todo mundo sabe que quando Warren verifica fronteiras pessoalmente é porque está procurando alguma coisa específica. As vozes se afastaram. O vento preencheu o espaço onde estavam. A Eva ficou completamente imóvel na encosta rochosa acima do trilho, camuflada contra o basalto escuro, e deixou a informação se assentar. O Rei Alfa, Soren Warren, vindo ao norte. Em direção ao único território que ninguém queria. Em direção a ela. Ela desceu de volta para Shadowmere sem pressa, recolocou a pedra que selava a entrada e ficou sentada no centro da câmara com o medalhão nas mãos, ainda frio, ainda quieto. Confie na caverna antes de confiar em qualquer pessoa que aparecer à sua porta. Ela pressionou o medalhão contra o externo. Sentiu o calor familiar emergir devagar como uma resposta. Então voltou a trabalhar. O Rei Alfa podia vir. Shadowmere estaria pronta. E ela também. A caça do rei chegou ao território norte como chegam todas as coisas que carregam poder real. Sem anúncio, sem cerimônia, com a qualidade silenciosa de algo que não precisa provar sua própria existência. A Eva assentiu antes de ouvi-la. Era a 7ª semana em Shadowmere, e sua percepção havia se expandido o suficiente para registrar o que antes teria passado despercebido. Uma vibração no chão rochoso, a qualidade diferente do ar carregando odores que não pertenciam àquele território. Pinheiro e couro curtido e ferro frio. Muitos corpos em movimento coordenado. Lobos treinados, não de matilha selvagem. Ela subiu até a fissura do teto, usando os ressaltos naturais da rocha que havia mapeado nas primeiras semanas, e olhou para o norte. A caça se movia pela encosta oposta do vale, 8 figuras em formação, se deslocando com a eficiência de quem conhece terreno difícil. Não havia precipitação no movimento, nenhuma urgência visível. Era uma varredura territorial, sistemática e calma, exatamente como o caçador no trilho havia dito. No centro da formação, ligeiramente à frente dos outros, havia uma figura que a Eva identificou sem precisar de detalhes específicos. Era a posição, não exatamente no centro, não exatamente à frente, mas no ponto de onde as decisões se irradiavam para todos os outros. Cada ajuste de rota dos demais era uma resposta a algo que aquela figura fazia primeiro, um microsegundo antes, quase imperceptível. Soren Warren. Tinha que ser. Ela o observou até a formação desaparecer pela curvatura da encosta. Depois desceu e voltou ao trabalho. Mas ficou acordada naquela noite mais tempo do que o habitual, ouvindo o silêncio externo com uma atenção nova. O batedor chegou ao 3º dia. A Eva estava no ravina coletando raízes quando ouviu o som. Não passos, mas a ausência deles. O tipo de quietude repentina que a floresta produz quando algo está com dificuldade de continuar. Ela ficou imóvel. Esperou. O vento virou e trouxe o cheiro antes de trazer qualquer coisa visível. Sangue. Muito. Ela deixou as raízes no chão e seguiu o odor encosta acima, por um trajeto que ela não usava normalmente e que, portanto, não estava em nenhuma memória recente de passagem humana. Encontrou-o a 200 metros da entrada de Shadowmere, encostado contra um afloramento de basalto, a mão direita pressionada contra o flanco esquerdo, com a força de quem sabe que soltar é uma possibilidade que não pode considerar. Era jovem, não mais que 20 anos, uniforme de explorador da guarda de Warren, cabelo escuro colado ao rosto pela mistura de suor e esforço. Os olhos, quando encontraram os dela, carregavam a expressão específica de alguém que já havia calculado suas probabilidades e não havia gostado do resultado. "Não sou ameaça", disse ela, mantendo as mãos visíveis, a voz no tom que usava com animais feridos. Baixo, constante, sem inflexão emocional. Ele não respondeu. Provavelmente não tinha força. Ela se aproximou devagar e examinou o ferimento sem tocá-lo. Queda em rocha, pelo padrão, o tipo de laceração que a pedra basáltica fazia quando um corpo rolava contra ela.
profundo no flanco, provavelmente em contato com uma costela. Não fatal se tratado. Possivelmente fatal em poucas horas se não fosse. Vou precisar te mover, disse ela. Há um lugar próximo onde posso tratar isso. Você consegue andar se eu apoiar? Ele a olhou por um momento longo demais. Quem é você? Conseguiu dizer por fim. Alguém que pode parar o sangramento, respondeu a Eva. Agora ou depois de você me dar informações pessoais. Sua escolha. Uma pausa. Depois o canto da boca dele moveu ligeiramente. Não exatamente um sorriso, mas algo adjacente. Justo, disse ele. Ela o trouxe para dentro de Shadowmere com a pedra da entrada parcialmente fechada, deixando espaço suficiente para a luz do fim de tarde entrar. O batedor, que disse chamar-se Hen, sem oferecer sobrenome, perdeu a consciência brevemente durante o trajeto e recuperou quando ela o deitou sobre o couro empilhado que havia construído como cama no recanto norte da câmara. Ela havia passado semanas aprendendo as plantas do território. Não por academia, pela mesma fonte de tudo o que sabia sobre Shadowmere. Os fragmentos de memória da mãe, que incluíam uma quantidade surpreendente de conhecimento prático sobre a flora local. Musgo compressor para sangramentos externos, uma raiz de casca escura cujo suco reduzia a inflamação quando aplicado diretamente. Água fervida com ervas específicas colhidas na margem do ravina que a mãe havia chamado, uma vez, de o chá que convence o corpo a ficar. Ela trabalhou em silêncio. Ren ficou acordado durante todo o processo, o que ela respeitou. Não há nada mais desumanizante do que ser tratado como objeto inconsciente quando se tem escolha. Você mora aqui, disse ele. Não era pergunta. Sim, em Shadowmere. Esse é o nome que conheço para este lugar, sim. Um silêncio. Ela trocou o curativo provisório por um enfaixamento mais firme. A guarda inteira sabe que esse território é proibido, disse Hen. Para lobos, disse a Eva. Sou a exceção à regra. Ela sentiu o olhar dele se fixar nela com uma qualidade diferente. A reconfiguração de alguém atualizando uma série de suposições em tempo real. Você não tem lobo. Era uma afirmação, não um julgamento. Ela o olhou diretamente. Ainda não, disse ela. Ele ficou quieto com isso por um momento. Depois, preciso sinalizar minha posição. A caça vai registrar minha ausência em menos de 1 hora. Eu sei, disse a Eva. Eles vão encontrar você. Ela havia calculado isso desde o momento em que o havia trazido para dentro. Trazer um batedor ferido de uma guarda real para dentro de sua caverna era o equivalente a enviar um convite endereçado ao próprio rei. Havia considerado deixá-lo no afloramento, tratar o ferimento lá mesmo, minimizar a exposição de Shadowmere. Havia considerado. E depois, havia feito a outra escolha, a que a mãe havia feito no fragmento de memória sobre o Trapper, sobre a diferença entre poder ajudar e decidir não ajudar. Ajuda é sobre capacidade, não merecimento. Então ela havia trazido Hen para dentro, e agora esperaria as consequências com a mesma atenção que havia dado a todo o resto. Soren Vorin entrou em Shadowmere 1 hora depois do pôr do sol. Ela o ouviu antes de vê-lo. Passos na rocha que não tentavam ser silenciosos, que carregavam o peso de alguém acostumado a ser o maior predador em qualquer ambiente que habitasse. A pedra da entrada foi removida de fora com uma força controlada que disse tudo sobre o que a aguardava. Ele preencheu o vão da entrada por 1 segundo antes de entrar completamente, a silhueta larga contra o azul escuro do céu noturno, depois o rosto quando a luz das brasas o alcançou. A Eva havia imaginado o Rei Alfa de várias formas nos últimos dias. Havia imaginado o frio que os relatos descreviam, a autoridade imposta, a qualidade de alguém que havia governado desde os 19 anos, e havia aprendido a nunca mostrar o custo disso. Não havia imaginado os olhos. Cinzas como pedra molhada, com uma profundidade que não combinava com a frieza do rosto ao redor deles, como se aqueles olhos pertencessem a uma versão de Soren Vorin que havia existido antes de ele se tornar o que era, e que ainda habitava o mesmo corpo sem ter sido completamente apagada. Ele varreu a câmara com um único olhar. Ren,
no couro ao fundo, as runas na parede, o reservatório, o sistema de coleta de ervas pendurado junto à parede oposta. E então ela. Você tratou meu batedor, disse ele. Sim, sozinha neste território. Há 7 semanas. Algo passou pelos olhos dele. Não admiração. Era cedo demais para a admiração. Era a expressão de quem está recalibrando, atualizando um modelo interno que havia sido construído com informação insuficiente. Quem é você? Ela havia pensado nesta pergunta também. Havia várias formas de respondê-la, e cada uma seria verdadeira em alguma camada. Ela escolheu a mais simples. A Eva Ashvale, expulsa de Ironmere há 7 semanas. Ela viu o reconhecimento do nome Ashvale, discreto, uma contração mínima ao redor dos olhos, mas ela havia aprendido a ler microexpressões em anos de sobrevivência dentro da casa de Draven. Ashvale, repetiu ele. Irmão do Alpha Cadel. Filha, disse ela. Cadel era meu pai. O silêncio que seguiu tinha textura. Ela deixou ele existir sem preenchê-lo. Foi então que aconteceu. Ela não havia sido avisada sobre como seria. Os fragmentos de memória da mãe haviam mencionado o laço de mate com a neutralidade clínica de alguém descrevendo um fenômeno natural. O laço também ficará bloqueado. Ela não vai sentir a ligação antes do despertar, sem entrar em detalhes do que sentir a ligação significava na prática. Na prática, significava o seguinte: o ar entre ela e Soren Warren mudou de qualidade sem aviso, como se a câmara inteira tivesse tomado uma respiração e decidido não soltar. Uma pressão que ela reconhecia das noites de lua cheia, aquela maré interna urgente e quente, emergiu com uma força que não havia apresentado antes, e desta vez não recuou. Ficou. E pelos olhos de Soren Warren, que haviam estado calculando e frios 1 segundo antes, passaram coisas em sequência rápida que ela não havia esperado ver. Reconhecimento, confusão, e debaixo de ambos, algo que ele imediatamente e visivelmente tentou conter. Ele deu um passo para trás. Pequeno. Controlado. Mas ela viu. Isso não é possível, disse ele. A voz havia perdido 1 milímetro da frieza habitual, apenas o suficiente para mostrar a fratura embaixo. Você sente o laço? Disse a Eva. Não era pergunta. Você não tem lobo. Eu disse que ainda não tenho. Ele a olhou com uma intensidade que teria derrubado a maioria das pessoas. Ela sustentou o olhar com a mesma atenção que dava ao território ao amanhecer, observando, catalogando, esperando entender antes de agir. Isso é magia, disse ele, e a palavra saiu com uma frieza nova. A frieza de alguém colocando distância deliberada entre si e algo que não consegue explicar. Um feitiço de atração. Existe no registro da guarda. Existe, concordou a Eva. Junto com outras 20 explicações que as pessoas usam quando encontram algo que não cabe no que já sabem. Você está afirmando que isso é real. Estou afirmando que você sente o que sente, e que escolher chamá-lo de feitiço não vai mudar o que é. Ela virou a atenção para Ren, verificando o enfaixamento com uma naturalidade deliberada que ela sabia que o irritaria. Seu batedor vai precisar de repouso por 2 dias. Pode deixá-lo aqui ou movê-lo, mas se movê-lo antes disso, o ferimento vai reabrir. Um silêncio longo. Você está me dizendo o que fazer. Estou te dando informação médica. O que você faz com ela é decisão sua. Ela ouviu ele respirar. Uma respiração longa e controlada. O tipo que se aprende quando se precisa manter compostura em situações que exigem o oposto. Você vai vir comigo para o acampamento da guarda, disse ele, para interrogatório. A Eva colocou as ervas que havia estado verificando de volta no lugar, limpou as mãos no pano de trabalho e o olhou. Não. A câmara ficou muito quieta. Não repito ordens, disse Soren Warren, e eu não recebo ordens de alcateias às quais não pertenço. Ela cruzou os braços. Você não tem jurisdição neste território, Rei Warren. Isso é terra livre. Vim para cá precisamente porque é terra livre.
Ele a olhava com uma expressão que ela não conseguia ler completamente pela primeira vez desde que ele havia entrado. Era a expressão de alguém encontrando resistência, onde havia calculado a ausência. "Você salvou meu batedor", disse ele por fim. A voz havia mudado de registro novamente. Não mais o tom de ordem, algo mais próximo de avaliação. "Então vou fazer uma concessão que não faço normalmente. Você tem até amanhã, ao meio-dia, para decidir vir voluntariamente ao acampamento. Se não vier, envio a guarda. E se eu não abrir a entrada quando a guarda chegar? Shadowmere tem uma única entrada. Não é uma fortaleza." "Não", concordou a Eva. "É algo melhor." Ela viu nos olhos dele a pergunta que ele não fez. Deixou-a sem resposta. Soren Vorin ficou parado por um momento que durou mais do que ele provavelmente havia planejado. Então caminhou até Hen, verificou o ferimento com mãos práticas e rápidas e se levantou. "Meio-dia", repetiu, sem olhar para ela, e saiu. A Eva esperou até os passos desaparecerem completamente. Depois colocou a pedra de volta na entrada, foi até o altar baixo no centro da câmara. O altar que havia encontrado sob detritos na segunda semana e desenterrado pedaço por pedaço, e pousou as duas mãos sobre a superfície. O medalhão aqueceu imediatamente. Desta vez, ela não esperou a memória chegar. Perguntou: "Mãe, o que é ele para mim?" A resposta não veio em palavras. Veio como aquela maré interna, aquela pressão quente que havia explodido quando Soren Vorin havia entrado na câmara. Mas desta vez sem confusão, sem a qualidade urgente e não resolvida. Veio como reconhecimento, como a sensação de uma peça encaixando num quebra-cabeça que ela havia estado montando às cegas. Ela tirou as mãos do altar. Ficou sentada no escuro por um longo tempo, com o medalhão morno contra o peito e o lobo crescendo quieto dentro de si, como uma maré que havia finalmente decidido chegar. Amanhã, ao meio-dia, ele esperaria que ela fosse até ele. Ela sorriu, sozinha na câmara de Shadowmere, pela primeira vez em 7 semanas. Que ele venha, pensou, e que traga todos os alfas que quiser. Ela estaria pronta. A Eva não foi ao acampamento ao meio-dia, não por desafio, por cálculo. Ela havia passado a noite acordada não por ansiedade, mas pela mesma razão que passava as noites de lua cheia acordada. Seu corpo havia mudado de ritmo, exigia menos sono e mais atenção ao que crescia internamente. Ela havia usado as horas escuras para preparar Shadowmere com uma meticulosidade que a própria mãe teria reconhecido. Limpou o altar, reorganizou as ervas, retraçou com os dedos cada runa da parede leste até memorizá-las completamente. E quando a faixa de luz matinal cruzou a câmara no ângulo que ela havia aprendido a reconhecer como 2 horas após o amanhecer, ela se sentou no centro do espaço, com o medalhão nas mãos abertas sobre o colo, e esperou. A guarda chegou quando o sol estava no zênite. 5 figuras desta vez, não uma. Hen não estava entre eles. Ele havia saído na madrugada, movimento cuidadoso mas funcional, depois de ela refazer o curativo uma última vez. Os 5 que chegaram eram todos membros sênior da guarda de Vorin, reconhecíveis pela qualidade do couro e pela forma como se posicionavam ao redor da entrada de Shadowmere, como se estivessem cercando algo que podia morder. Soren Vorin estava no centro. Ele removeu a pedra da entrada sem hesitação e entrou. Os 5 ficaram do lado de fora. Uma concessão que ela não havia esperado e que registrou sem demonstrar. Ele a encontrou sentada no altar, o medalhão nas mãos, sem pressa. "Você não veio", disse ele. "Não." "Por quê?" Ela ergueu os olhos para ele. "Porque este lugar importa para o que vai acontecer a seguir." Ela se levantou devagar. "E porque eu precisava de uma noite para entender completamente o que sou antes de entrar em qualquer tribunal." Viu nos olhos dele a mesma fratura da noite anterior. O laço puxando contra a parede que ele havia construído ao redor de si mesmo, com anos de perda e governo, e escolhas que custaram coisas que ele não tinha falado com ninguém. Ela sentia isso agora, com uma clareza que a noite anterior não havia oferecido. A dor específica dele, não como intrusão, mas como informação.
O laço não era apenas atração. Era reconhecimento mútuo de tudo, incluindo o que doía. Ela não disse isso. Não era o momento. Traven Ashvale apresentou uma queixa formal ao Tribunal dos Alfas, disse Soren, e a frieza estava de volta à voz. A voz de rei, e não a voz do homem com os olhos cinzas que havia recuado um passo na noite anterior. Afirma que você está ocupando ilegalmente território adjacente a Ironmere e usando práticas de magia proibida para atrair membros da Guarda Real. A Eva ouviu cada palavra com atenção. Quando é o tribunal? Perguntou. 3 dias, na sede de Ironmere. O nome da alcateia caiu no espaço entre eles. Ela sentiu o peso específico dele. 12 anos de peso, o portão fechando atrás de si, a pedra cerimonial fria sob os joelhos. Vou comparecer, disse ela. Algo passou pelo rosto de Soren Vorin. Rápido demais para ela identificar completamente. Voluntariamente. Voluntariamente. Ela inclinou a cabeça ligeiramente. Com uma condição. Você não está em posição de impor condições. Não é imposição. É um pedido com consequências claras se não for atendido. Ela segurou o medalhão. O que carrego aqui tem evidências que o tribunal precisa ver. Se eu for ao tribunal sozinha, sem garantia de que será ouvido antes de qualquer veredicto, posso não chegar a tempo de apresentá-las. Uma pausa. Se você me der sua palavra de Rei Alfa de que o medalhão será examinado antes do julgamento final, vou a Ironmere a pé se necessário. Soren Vorin a olhou por um longo momento. Você sabe o que está pedindo. A palavra de Rei Alfa é irreversível. Eu sei. Outro silêncio. Ela sustentou o olhar sem esforço. Havia algo diferente em encarar esses olhos agora que o laço estava completamente acordado. Uma qualidade de familiaridade que não deveria existir entre 2 estranhos, mas que existia de qualquer forma, como 2 rios que vinham de nascentes diferentes e sabiam, pela qualidade da própria água, que encontrariam o mesmo mar. Você tem minha palavra, disse ele por fim. O medalhão será examinado. Ela assentiu. Então vou ao tribunal. A sede de Ironmere vista de fora era exatamente como ela havia deixado. A mesma pedra escura, os mesmos portões de ferro, o mesmo pátio central com a laje de basalto cerimonial. Mas entrar como convidada do Rei Alfa, com a guarda de Vorin ao redor, era uma experiência tão diferente de sair expulsa aos 18 anos que pareciam pertencer a vidas separadas. Draven estava no portal. Ele a viu chegar, e o rosto sofreu uma sequência rápida de emoções que ela catalogou com atenção. Surpresa, depois cálculo, depois a máscara habitual de autoridade colocada de volta com a velocidade de alguém que havia praticado durante anos. O que ele não havia praticado era esconder o medo. Ela viu o medo, pequeno, enterrado fundo, mas presente. A expressão de alguém que havia apostado numa impossibilidade e estava vendo a impossibilidade caminhar pelo próprio portão. Não disse nada. Passou por ele sem parar. O Tribunal dos Alfas era composto por Soren Vorin, como árbitro supremo, e 8 alfas vassalos das alcateias do território. Homens e mulheres que governavam seus próprios territórios sob a autoridade do Rei Alfa, presentes para testemunhar e ratificar julgamentos que afetassem a lei territorial. Eles estavam posicionados em semicírculo na sala maior de Ironmere, e quando a Eva entrou, cada par de olhos se voltou para ela com a mesma qualidade avaliativa. Draven apresentou a queixa com a fluência de alguém que havia ensaiado: ocupação ilegal de território adjacente, uso de práticas não documentadas, possível manipulação de membro da Guarda Real. Cada acusação construída sobre a anterior, criando um retrato de alguém perigoso e calculista que havia transformado uma caverna descartada em base de operações para fins obscuros. Ele era bom. Ela havia convivido com ele por 12 anos e sabia que era bom. Também sabia onde estavam os buracos. Quando Soren Vorin, na posição de árbitro, abriu espaço para a resposta da acusada, a Eva se adiantou um único passo e disse: Antes de responder às acusações, invoco a promessa do Rei Alfa. O medalhão precisa ser examinado primeiro.
O murmúrio no semicírculo foi imediato. Draven enrijeceu, um movimento mínimo, mas ela estava posicionada para vê-lo. Soren assentiu. A promessa era irreversível, e todos na sala sabiam disso. O medalhão, disse ele. A Eva retirou a corrente do pescoço e segurou a peça à frente, no centro da sala, onde a luz das tochas a alcançava por todos os lados. Então, pressionou os 2 polegares na superfície oval em pontos específicos que havia descoberto na noite anterior. As 2 runas menores que flanqueavam o centro, invisíveis a olho nu, mas perceptíveis ao toque, depois que as memórias haviam ensinado suas posições. O medalhão abriu. Não com um clique mecânico, com uma luz. A mesma luz que ela havia visto nas memórias da mãe, branca e fria, pulsante ao ritmo de uma respiração, emergiu do interior da peça e se expandiu na sala com uma qualidade que não era de fogo nem de nenhuma fonte artificial. Era luar destilado, a impressão exata do que a fissura no teto de Shadowmere lançava na câmara durante a lua cheia, mas concentrado, intencional, direcionado. E então as memórias vieram. Não para a Eva desta vez, para todos. Ela havia passado a noite aprendendo isso, que o medalhão aberto em presença de múltiplas testemunhas não projetava para dentro de uma pessoa, mas para o espaço entre todas elas, como um documento lido em voz alta, em vez de entregue em mãos. As memórias seladas nele não eram propriedade de Aeva, eram registros. Eram evidências compostas com essa finalidade específica, pela mulher dos cabelos brancos e pela mãe juntas, décadas atrás, esperando exatamente este momento. A sala de Ironmere viu Cadel Ashvel morrer. Viu a noite em que Draven, então com 23 anos, encontrou o irmão mais velho sozinho no limite do território. A conversa que começou como disputa de herança e terminou de uma forma que nunca havia chegado a nenhum registro oficial porque Draven havia garantido que não chegasse. A memória era clara, sem distorção, com a qualidade inegável de um documento que havia sido preservado com intenção de ser irrefutável. Viu a mãe de Aeva descobrindo a verdade. Viu o juramento dela em Shadowmere. Viu o selamento. E viu, no final, o fragmento que Aeva ainda não havia recebido, que o medalhão havia guardado para este momento específico. A mulher dos cabelos brancos falando diretamente ao espaço vazio da câmara de Shadowmere, ao futuro, a quem quer que estivesse presente quando a peça finalmente abrisse em público. A linhagem da primeira Luna não se extingue, passa. E quando a herdeira estiver pronta, não quando os outros decidirem que ela está pronta, mas quando ela mesma estiver, o poder não precisará de anúncio. Vai simplesmente ser. A luz se apagou. O silêncio na sala era total. Draven havia empalidecido com a qualidade específica de alguém vendo um edifício construído ao longo de décadas desmoronar em minutos. Ele abriu a boca. Fechou. Isso é fabricado, disse por fim, e a voz saiu fraca demais para convencer qualquer um. Magia de manipulação de memória, exatamente como eu. Cale-se. A voz de Soren Vorin preencheu a sala com uma qualidade que Aeva não havia ouvido antes. Não a frieza calculada que ele usava normalmente, mas algo mais fundo, a autoridade que vinha de uma camada anterior à política, anterior ao governo, anterior ao título. Draven calou. Soren se levantou do lugar de árbitro e desceu para o centro da sala. Os 8 alfas vassalos não se moveram, mas a qualidade da atenção deles havia mudado. Estavam todos olhando para Aeva com uma expressão que ela levou um momento para identificar porque nunca havia sido direcionada a ela antes. Reconhecimento. Não político. Instintivo. A mesma coisa que havia acontecido com Soren na caverna, acontecendo agora em 8 pares de olhos simultaneamente. O lobo de cada um deles respondendo a algo que a mente de cada um ainda estava tentando processar. Porque o lobo de Aeva havia finalmente chegado. Ela sentiu sem que precisasse olhar para si mesma. Era a maré que havia estado crescendo por semanas, a pressão que a lua cheia intensificava e que havia explodido quando o medalhão abrira.
Só que agora não havia mais contenção. O selo havia durado exatamente o tempo que precisava durar, até ela estar em Shadowmere, segura, forte, com a verdade da linhagem em mãos e a prova do crime de Draven prestes a ser apresentada. A transformação de Aeva Ashvale foi silenciosa. Não havia grito, não havia convulsão. Não havia o espetáculo que as cerimônias de maturidade normalmente produziam. Havia apenas uma qualidade diferente no ar ao redor dela. Uma expansão, como uma respiração que o ambiente inteiro tomou junto. E então ela estava presente de uma forma que não havia estado antes. A loba tão completamente parte do espaço quanto as paredes e o teto e a pedra, e o fogo das tochas. Branca. Do tamanho errado, maior do que qualquer loba que os presentes haviam visto, o que era dizer muito para um grupo que incluía 8 alfas veteranos. Olhos da cor exata do luar filtrado pelo basalto de Shadowmere. Nenhum dos lobos na sala rosnou. Nenhum apresentou o instinto territorial que a presença de um lobo desconhecido normalmente desencadeava. Ficaram quietos da mesma forma que ficam quietos diante de algo que está acima da categoria de ameaça ou aliado, algo que pertence a uma hierarquia tão anterior que os instintos não sabem como reagir, exceto com silêncio e imobilidade. A Eva voltou à forma humana com a mesma qualidade silenciosa. Ficou de pé no centro da sala, o medalhão fechado na mão, e olhou para Soren Vorin. Ele estava olhando para ela. O laço entre eles era visível agora, não literalmente, mas de uma forma que cada pessoa na sala podia sentir, como se o ar entre os dois tivesse textura própria, uma corrente que não precisava ser declarada porque estava simplesmente presente, óbvia e inegável como gravidade. Soren Vorin ficou parado por um momento que durou o suficiente para que todos na sala contassem a respiração. Então, dobrou os joelhos. Não devagar. Não foi uma decisão elaborada ou um gesto calculado para a audiência. Foi o movimento de alguém respondendo a algo que o corpo já havia aceitado antes que a mente terminasse de resistir. Os joelhos encontraram o chão da sala de Ironmere. E ele inclinou a cabeça, os ombros que nunca se curvavam para nenhuma autoridade viva, curvando-se agora com a naturalidade de água encontrando declive. O primeiro dos 8 alfas vassalos foi aos joelhos menos de 2 segundos depois. Depois o segundo. O terceiro. Em cadeia silenciosa e inevitável, como dominos caindo, até que todos os 8 estivessem ajoelhados. O único que permaneceu de pé foi Draven Ashvale, que estava olhando para a cena com a expressão de alguém vendo o mundo reconfigurar-se de uma forma que não deixava espaço para ele em nenhum lugar. A Eva o olhou. Draven Ashvale, disse ela, e a voz saiu com uma qualidade que ela não havia planejado, mais funda que o habitual, carregando algo que havia estado selado junto com o lobo por 18 anos. Você assassinou Cadel Ashvale, alfa legítimo de Ironmere e meu pai. A evidência está na memória de todos os presentes. Ela não precisava de mais palavras. O julgamento pelo crime de um alfa contra outro alfa de mesma linhagem seguia a lei territorial, não escolha pessoal. Cabia ao rei alfa executar. Soren se levantou do chão com a mesma qualidade que havia descido, sem drama, com a precisão de alguém que havia retomado o controle de si mesmo, e o portava como sempre havia portado. Draven Ashvale, disse ele. E agora sim, era a voz de rei. A frieza calculada de volta em seu lugar correto. A frieza que governava, e não a frieza que se escondia. Em nome da lei territorial, e perante 8 alfas vassalos como testemunhas, você é julgado culpado de traição e assassinato de alfa legítimo. A sentença é executada imediatamente. O pátio de Ironmere, ao entardecer, tinha o cheiro de resolução. A Eva estava sentada nos degraus da plataforma, onde havia ajoelhado na pedra cerimonial, há menos de 2 meses, os cotovelos nos joelhos, olhando o pátio vazio com a atenção de alguém que está percebendo que um capítulo fechou de verdade. O frio era o mesmo frio de setembro. O basalto sob ela era o mesmo basalto. Mas ela era uma configuração completamente diferente de si mesma. Ouviu os passos antes de vê-lo. Soren Vorin se sentou ao lado dela no degrau sem anúncio, sem cerimônia,
e ficou olhando para o pátio também. Lado a lado eram uma imagem improvável. O rei Alfa que nunca havia dobrado os joelhos para nada, e a mulher que havia sido expulsa desse mesmo pátio como indesejada. Ironmare, disse ele por fim. A alcateia precisa de um alfa legítimo. Eu sei. Você é a herdeira direta de Cadel. Eu sei disso também. Uma pausa. Você vai aceitar? Perguntou ele. A Eva ficou quieta por um momento. Pensou em Shadowmere, o reservatório, as runas, o altar onde as memórias da mãe haviam esperado por ela. Pensou nas semanas de trabalho silencioso, nos dias em que sobreviver havia sido suficiente e nos dias em que havia sido mais que suficiente. Pensou na faixa de luz que cruzava a câmara de noroeste a sudeste a cada manhã, pontual como uma promessa. Aceito Ironmare, disse ela. Mas Shadowmere fica comigo. É território da Luna Primordial, não da Alfa de Ironmare. São coisas separadas. Ela sentiu Soren olhar para ela de lado. Você está me dizendo que vai dividir sua atenção entre duas posições. Estou dizendo que sou duas coisas ao mesmo tempo, e que não vou escolher uma, para tornar a outra mais fácil de aceitar. Ela o olhou. Algo que você provavelmente entende. Ele ficou quieto com isso por um momento, que durou mais do que os anteriores. O laço, disse ele, e a voz havia mudado de registro outra vez. Menor, mais direta, sem a blindagem do título. Eu tentei chamá-lo de feitiço. Eu sei. Vi quando você decidiu fazer isso. E não ficou com raiva. Não. Ela olhou para o pátio de novo. Você estava com medo de algo real. Medo não merece raiva. Merece atenção. Outro silêncio. Este era diferente dos anteriores. Não o silêncio de dois adversários medindo distância, mas o silêncio de dois rios que haviam chegado ao mesmo ponto e estavam descobrindo, com uma calma que surpreendia os dois, que o encontro não era colisão. Era chegada. O que você vai fazer com Ironmare? Perguntou ele. Começar pelo que está errado. Há famílias que perderam posição sob Draven por se recusarem a apoiar a usurpação. Quero os registros dos últimos 12 anos. Uma pausa. E quero mandar buscar meu irmão. Soren ficou quieto. Você tem um irmão. Thomas. Ele tinha 6 anos quando eu fui expulsa. Ela fechou o medalhão na mão com cuidado. Ele me viu sair. Não vou deixar ele crescer achando que esse é o fim da história. Ela sentiu Soren olhar para ela com uma qualidade que havia estado presente desde a caverna, mas que agora, sem o laço comprimido nem a resistência dele, era simplesmente parte do espaço entre os dois. A atenção de alguém que estava aprendendo a forma de outra pessoa com a paciência de quem sabe que não tem pressa. Luna Primordial, disse ele por fim, devagar, como se estivesse testando o peso da expressão pela primeira vez. Os registros mais antigos descrevem a posição como anterior a todos os títulos alfa. É o que os fragmentos da minha mãe dizem também. Isso significa que tecnicamente você está acima de mim na hierarquia primordial. Tecnicamente. E você vai usar isso para me dar ordens? A Eva o olhou com uma expressão que havia começado como avaliação e acabou como algo mais próximo de calor. O primeiro calor direcionado a outra pessoa que ela havia sentido em memória recente, sem a temperatura forçada da sobrevivência ou a urgência do laço. Apenas calor limpo. Não, disse ela. Mas vou discordar de você quando estiver errado. Com frequência, provavelmente. O canto da boca de Soren Vorin moveu-se. Era um movimento mínimo, menor que qualquer sorriso que ela havia visto, mas estava lá. A fissura na contenção que ele portava há anos, pequena e real, e completamente diferente de tudo que o rosto dele havia mostrado até então. Justo, disse ele. A mesma palavra que Hannah havia dito na caverna, quando ela havia recusado responder perguntas enquanto ele sangrava. Ela inclinou a cabeça ligeiramente. O pátio de Ironmere estava completamente quieto ao redor deles, o basalto frio sob os degraus e o céu de setembro fechando acima com a qualidade de algo que está prestes a mudar de estação. Shadowmere estava a 3 dias de caminhada ao norte. Ainda lá,
com o reservatório enchendo devagar e as runas guardando as paredes e a fissura no teto esperando o próximo feixe de luar. Ela havia saído daquele pátio com um saco de couro, um par de sapatos inadequados e um medalhão que ninguém havia querido. Voltava como outra coisa completamente. Não porque alguém havia finalmente a reconhecido, não porque um título havia sido restituído ou um rei havia dobrado os joelhos. Porque ela havia entrado numa caverna que o mundo havia descartado, havia ficado quieta o suficiente para ouvir o que estava crescendo dentro de si e havia aprendido, sozinha, por tentativa e erro e fome e frio e memórias de uma mãe que havia apostado tudo numa filha que ainda não havia nascido, que o poder que ninguém consegue ver é exatamente o tipo que nenhum Draven do mundo consegue tomar. O medalhão esfriou completamente na sua mão. O juramento estava cumprido. Ela abriu os dedos e o deixou cair no colo, metal escuro e silencioso, sem pulso, sem calor, sem mais nada a transmitir. Finalmente, sua mãe podia descansar. Eles disseram que ela era incompleta. Disseram que a caverna era uma maldição. Disseram que sem um lobo, ela não era nada. E ela foi para a caverna de qualquer forma. Quanto de você já foi descartado por alguém que não conseguia enxergar o que estava crescendo dentro de você? Quantas vezes o que parecia vazio era na verdade uma espera? Deixa aqui nos comentários. Qual foi o momento em que você percebeu que o que os outros chamavam de fraqueza era exatamente onde seu poder estava se formando? Eu quero ler. Se essa história chegou até você, curte o vídeo. Você não imagina o quanto isso ajuda o canal. Se inscreve e ativa o sininho para não perder a próxima história, porque ela já está a caminho. E eu prometo, vai te pegar de surpresa. Até lá!